Mais uma segunda-feira com o ouro subindo 1,9%, enquanto o Bitcoin está subindo 1,4%. O questionamento que a gente fica é: será que vale a gente ainda surfar essa tendência de alta? Ou será que vale a gente acreditar que esse capital ele vai rotacionar para o Bitcoin? Uma coisa é fato, ao longo da minha jornada, o que me fez enriquecer foi simplesmente entender e respeitar o mercado, seguir o dinheiro. E se a gente está vendo o dinheiro indo para os metais preciosos, por que não surfar essa movimentação também? Em vez de ficar contando com aquele capital que vai rotacionar para o Bitcoin. Um fato é que o Bitcoin está em bear market profundo e nós estamos vivenciando uma tendência de baixa. Então aqui, se a gente quiser fazer dinheiro ao longo de um bear market, a gente precisa de duas coisas. Buscar esses ativos que são hedge, que estão subindo enquanto o Bitcoin está caindo, e tradear o Bitcoin quando nós tivermos oportunidades. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo vai fazer sentido para você, deixe o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui de bate-pronto, quando a gente olha para o ouro ali, ele está em uma linda tendência de alta. E é um ativo que a gente pode utilizar poucas técnicas para poder tomar boas decisões, como colocar uma média de 200 períodos que é apenas um seguidor de tendência, sem que você olhe para candle, sem que você olhe para RSI, sem que você olhe para padrões de reversão, sem que você olhe para entender volume, se tem institucional ou não, uma análise simples e primária para quem começou dentro da análise. É seguir exatamente uma média móvel. Bom, toda vez que esse ativo está voltando na média de 200 períodos, eu estou comprando ele, tá? Inclusive, eu venho comprando ouro na carteira rumo ao milhão desde março de 2025, aonde esse é o principal ativo da carteira nesse momento. Por quê? Se nós estamos em uma tendência de alta e o mercado cripto está em uma tendência de baixa e dentro do mercado cripto eu posso investir em ouro de uma maneira tranquila, por exemplo, com um Pax Gold, obviamente eu vou investir nesse ativo também. Estou utilizando o próprio mercado cripto para poder fazer esse investimento. Mas eu não vou lutar contra essa tendência, não vou querer olhar para isso daqui, ver que ele bateu o topo e o capital vai rotacionar para Bitcoin, não é o que está acontecendo nesse momento. Inclusive, eu vou te mostrar que está acontecendo o contrário, onde o capital do Bitcoin ele está indo para o ouro. E eu vou te mostrar isso nessa análise. Mas nesse momento aqui, quando a gente olha para o ouro, a gente está vendo ele rompendo a sua máxima histórica mais uma vez, quase 2% de alta no dia. Se ele fizer esse rompimento, conseguir se sustentar aqui, fizer o seu pullback ou até mesmo o seu rompimento ali, embora ele pode ir de uma maneira saudável. Olha a última vez que ele fez um rompimento aqui, ele vai de uma maneira saudável, indo aos poucos, dia após dia, sem grandes reversões. A gente pode ter uma grande pernada de alta aqui no ouro, como nós tivemos aqui atrás. Eu não trabalho com alvos, eu não trabalho com expectativa de alta, eu não trabalho com pontos de saída antes da gente começar a ter sinais de reversão. O porquê que eu não trabalho com alvos para alta? Bom, um dos segredos que eu entendi que para a gente enriquecer dentro dos investimentos, a gente precisa não limitar os nossos ganhos, mas sim limitar as nossas perdas. Por que eu não abro uma operação de short? Porque a operação de short ela é completamente o oposto disso daqui. Eu posso perder 100% da minha banca e eu tenho um limite de ganho, que é se o ativo cair ali 100% e ele for a zero, eu limitei ali o meu ganho. Agora, quando a gente fala na ponta long, é o contrário. A gente tem o limite da alta e a gente tem ali um stop, por exemplo, de um ponto-chave ou até mesmo a gente saindo daquela operação em uma reversão de tendência. Mas o fato é que quando você limita os seus ganhos, você está limitando o seu potencial. Por que eu trabalho com stop gain? Porque é uma técnica que não limita o potencial do ativo. Se o ativo sobe em pontos estratégicos, eu subo o stop. Se ele sobe mais um pouco, eu subo o stop. Se ele sobe mais um pouco, eu subo o stop. Porque eu deixo ele subir. Se ele está em uma fase de bull run, a gente não sabe até onde ele vai. Olha só, quando a gente olha para o ouro, nós estamos em máxima histórica. A partir do momento que o ativo ele não tem referência à esquerda do gráfico e ouro ele não tem referência à esquerda do gráfico, nós não temos pontos de saída, nós não temos pontos de
resistência, então deixa o ativo simplesmente subir, nós vamos acompanhando a sua tendência e se em algum momento ele reverter a sua tendência, vier abaixo da média de 200 períodos, que é o que nós estamos utilizando aqui, aí a gente passa a sair desse ativo. Mas do contrário, a gente seguirá fazendo novos investimentos. Então ouro ainda vejo como uma boa e eu venho acrescentando posições ainda dentro desse ativo, beleza? Bom, prata é um outro ativo também, que nós estamos em máximas históricas mais uma vez, no dia de hoje subindo 2,6% nesse presente momento. Isso daqui é uma alta superior ao próprio Bitcoin. Se o Bitcoin ele é aquele ativo que vai nos promover a nossa liberdade financeira, porque ele tem uma alta volatilidade, essa alta volatilidade ela traz um alto potencial de ganhos, bom, ele não está respeitando isso. E os metais eles estão nos entregando isso de uma maneira mais segura. É muito mais seguro você investir em prata, em ouro, do que no próprio Bitcoin. Então vamos surfar essa tendência, não vamos brigar contra essa tendência. Eu sei que aqui você precisa ser totalmente estratégico, afinal de contas. Todo topo cíclico ele vai ser marcado por um all-time high, por uma nova máxima histórica. Ouro está em máxima histórica e prata também está em uma máxima histórica. Então nós entendemos que sim, podemos estar em uma região de topo cíclico e ela ser formada lá na frente. Por isso que a gente analisa o mercado todos os dias, acompanha a tendência do intradiário e quando a tendência do intradiário ela reverter, legal, a gente sai fora desses ativos. Mas enquanto ela estiver em alta, a gente vai seguir surfando essa movimentação. Então entenda que todos esses ativos, tanto ouro quanto prata, sim, estamos surfando, mas nós devemos acompanhar o preço do ativo para ver se não haverá uma reversão de tendência. Caso haja essa reversão de tendência, ótimo, nós saímos de dentro da nossa posição. Mas olha só, quando a gente olha para o capital cripto, né? Cripto é uma beleza porque a gente tem a blockchain e a gente tem a análise on-chain que vai nos ajudar a fazer as nossas decisões. Quando a gente olha, por exemplo, para Pax Gold, a gente está vendo que Pax Gold continua recebendo muito capital. Inclusive, se a gente colocar o Bitcoin aqui recentemente, a gente vai ver que começou a sair capital de dentro do Bitcoin, ali mais ou menos em junho de 2025, que é a linha laranja aqui. E a gente está vendo que ouro continua subindo de uma maneira bem acentuada. Ou seja, capital rotacionando para ouro. Se a gente colocar Ether aqui, a gente vai ver que Ether também está tendo saída de capital ali desde agosto de 2025, enquanto a linha vermelha está subindo, que é a de ouro. Quando a gente olha para as altcoins, a gente está vendo o capital saindo de dentro das altcoins, também esse capital fluindo para o ouro, fluindo para as criptos que são lastreadas nesse ativo. Ou seja, não brigue contra essa tendência, simplesmente surfe, aproveite essa tendência que está ao seu favor. E eu falo isso não porque eu acho, não porque eu acredito que ouro é um bom projeto, um bom ativo, ou porque prata é um bom ativo ou um bom projeto. Olha só, eu estou nesse mercado para fazer dinheiro, esse é o meu foco aqui dentro. Enquanto as criptos me entregarem isso, estarei investindo dentro de criptos. A partir do momento que elas não me entregam isso, eu rotaciono meu capital e ponto final. Sem apego, sem achismo, sem acreditar em alta infinita, sem acreditar em bons projetos, sem acreditar que existe algo que é a chave para eu enriquecer. Nada disso. Eu sei que esse jogo é de longo prazo, eu sei que esse jogo de investimento, ele é um jogo que não vai ser da noite para o dia, mas sim no longo prazo, e é um jogo de acúmulo de patrimônio. Olha só. Se a gente olhar para o Bitcoin, ele bateu o topo dia 6 de outubro. Quando a gente olha para o capital da carteira rumo ao milhão, dia 6 de outubro, a gente tinha 43 mil dólares. Hoje nós temos quase 49 mil dólares. Isso porque nós estamos investindo dentro desses ativos. Olha o que está acontecendo no ouro aí nesse período. Está subindo. Olha para a prata, subindo também. A gente vai olhar para esses ativos, a gente vai olhar para o capital rotativo. Infelizmente, prata não tem um ativo tão seguro assim dentro de cripto quanto a gente tem em ouro, que é o Pax Gold. Mas a gente pode concentrar os nossos esforços no ouro, no Pax Gold, simplesmente assim. Além disso, a gente sabe que o mercado dos metais ele está mais favorável, ou seja, olha para a performance de hoje, que a gente vai ver que esses ativos estão tendo mais altas do que o próprio Bitcoin, do que o próprio mercado cripto. E quando a gente olha para os dados do mercado cripto, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente não está vendo as coisas nem um pouco positivas. Sentimento do investidor, ele continua em extremo medo, sendo que bear markets profundos é constituído por esse sentimento de medo e extremo medo durante muito tempo, durante meses.
Olha para 2018, olha pré-Corona Crash, olha para o Corona Crash, olha para o ciclo de 2022, que você vai ver que esse sentimento durante um longo período acaba sendo bem negativo. Se a gente olhar para os principais investidores do Bitcoin, eles continuam vendendo. Olha só, uma grande diferença entre a queda que nós estamos vivenciando agora e as duas quedas que nós tivemos nesse ciclo, uma delas é que quando a gente teve a queda ali, que aconteceu no começo de 2024, a gente viu os principais investidores vendendo, só que eles voltando a comprar. Depois, aqui no final de 24, a gente viu a mesma coisa, eles vendendo e no início de 25 eles voltando a comprar. Nesse momento, mesmo após uma queda de 30%, eles continuam vendendo, eles continuam se desfazendo das suas posições. Se a gente olha para o sentimento dos ETFs, isso daqui está horroroso, porque eles continuam vendendo. O próprio varejo continua distribuindo. E o varejo está distribuindo porque o sentimento ele está negativo e o varejo, sim, é uma peça também desse jogo. A gente deve analisar todos os grupos de entidade e na sexta-feira eu te mostrei o porquê que a gente não analisa carteiras de baleia de maneira isolada e sim a gente tem que colocar todas as entidades na mesa e entender se aquela matemática ela é a favor ou não da lei da oferta e da demanda. Simplesmente assim. Se a gente tem demanda pelos ativos e essa demanda pode vir só do varejo mesmo, só que desde que ela seja superior à venda do institucional, tá tudo bem. Se a gente tem uma matemática a favor da demanda, ótimo, nós temos movimentações de alta. Agora, se a gente tem muita pressão de venda, principais investidores distribuindo, varejo vendendo e no prejuízo, pequenos players com medo, desesperado e fazendo panic sell dentro do mercado, a gente sabe que a pressão de venda aqui ela é muito forte. Então, simplesmente vamos acreditar que nós estamos em um bear market profundo. Porque olha só, aquelas pessoas que aguardam a certeza absoluta, elas sempre estarão atrasadas. Você não precisa dessa certeza absoluta de que nós estamos em um bear market profundo para você operar em modo bear market profundo. Olha para mim. Eu venho falando com você de bear market profundo a partir do momento que a tendência ela é revertida. Assim que a gente forma um topo, depois de ter batido uma euforia, e isso aconteceu nos 120 mil dólares, eu já começo a me preparar para um bear market profundo. Muitas das vezes não será um bear market profundo. Só que eu também sei mudar, eu sei pivotar. A partir do momento que ele volta a subir, ótimo, não é bear market profundo, vamos subir mais um pouco e na próxima queda a gente vai se preparar mais uma vez para um bear market profundo. E talvez você possa fazer isso 5 vezes ao longo de um ciclo de alta. E durante 1, 2, 3, 4 vezes você estará errado, mas a única vez que você acertar, você estará prevenido. E o que você tem que fazer quando você estiver errado é simplesmente não ser uma pessoa perma-bearish, acreditando que tudo vai acabar, que o mundo vai colapsar e você não precisa comprar nem tão cedo. É simplesmente entender que a tendência ela foi revertida para alta, voltou a ter pressão de compra, então simplesmente vamos comprar também, vamos aumentar as nossas posições. Siga o dinheiro, siga a tendência do mercado. Nunca brigue contra isso. Por exemplo, a carteira Rumo ao Milhão ela vem fazendo dinheiro com ouro porque nós não estamos brigando contra o ouro. Quando nós começamos a comprar ouro dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu já falei isso várias vezes aqui para você no canal, muitas pessoas criam a narrativa de que o capital ele vai rotacionar para o Bitcoin, de que uma hora o valor do ouro vai sair e vai passar para o Bitcoin. Olha só, pode ser que isso realmente aconteça. Só que o ponto de você fazer dinheiro está entre até isso acontecer. Entre o pode ser que isso aconteça e isso aconteça, muito dinheiro ficou em cima da mesa. Então não jogue o jogo do tipo, olha só, o Fed está injetando dinheiro na economia, pode ser que o mercado ele volte a subir. Porque entre o Fed está injetando dinheiro e o pode ser que o mercado volte a subir, você vai deixar muito dinheiro na mesa, porque o Bitcoin já saiu de 125, já está em 80, se essa parada continuar caindo, a gente vai para 70, 60, e aqui você ainda está no entre o Fed vai injetar dinheiro na economia e pode ser que o mercado suba. Uma coisa é fato, você precisa de timing, entender o timing do mercado, e a melhor coisa para você entender o timing é seguir a tendência. E olhar para uma situação como essa, a gente está em uma tendência bem feia para o mercado. Olha só, se a gente olha para as quedas que nós estamos tendo nesse momento, a gente já chegou em 32% de queda. Sendo que a gente olha para todo esse bull market e a gente vê que não tivemos quedas tão elevadas assim.
as quedas elas estão se acentuando. Se a gente olha para os ciclos passados, a gente entende que essas quedas elas começam a aumentar. A gente já viu ali em ciclos de quedas de 80%, por exemplo, 70%. A gente vê que ainda tem muito espaço para o mercado poder cair, então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente olha para as principais tendências, tá? A gente utiliza média móveis para entender essas tendências. Olha só, a gente coloca aqui dentro desse gráfico média de 111 períodos, de 200 períodos e de 365 períodos, que são as médias diárias que nós utilizamos, as médias mais comuns, e a gente coloca a média de 200 semanal também, que é essa vermelha aqui embaixo. A média de 200 semanal é muito tardia para você tomar uma decisão, tá? Provavelmente a gente já estará dentro de uma fase de capitulação, porque ela se encontra em 57 mil dólares, mas eu quero que você veja que todas as outras médias elas estão apontando para baixo, e nesse ciclo de alta, a gente não teve o mercado voltando abaixo da média anual. Significa que o preço está menor do que os últimos 12 meses. Todo mundo sabe que 2025 no consolidado não foi um bom ano para cripto. Depende. Se você holdou o ativo, foi péssimo. Agora, se você comprou e vendeu o ativo, meu amigo, você está fazendo muito dinheiro. Olha só, olha para a carteira rumo a 1 milhão. E vamos voltar lá no começo de 2025, janeiro de 25, nós tínhamos 29 mil dólares. Hoje nós temos 48 mil dólares. Bitcoin simplesmente andou de lado ao longo desse período e está entregando prejuízo para algumas pessoas. Só que você entendeu o jogo do comprou, vendeu, se preparou para um bear market, opa, não é bear market, volta, se expõe para um bull market, sobe mais um pouco, caiu, opa, é bear market, se protege mais uma vez, rotaciona seu capital para as altcoins, olha para Ether, não sai de Ether, sai das altcoins, volta para o Bitcoin, começa a direcionar seu capital para ouro. Se você tem uma carteira mais dinâmica, entendendo para onde o capital ele está indo, é muito mais fácil você fazer dinheiro. Isso tudo que eu estou falando para você não é uma teoria, mas sim uma prática. Olha para o patrimônio da carteira rumo a 1 milhão, que você vai ver que nós estamos no lucro dia após dia. Inclusive, meu caro, a carteira rumo a 1 milhão, ela está em zona de all-time high, sendo que o Bitcoin caiu 30%. Como que nós conseguimos isso? Simplesmente aplicando estratégia de proteção e rotacionando o nosso capital, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que a gente está com as médias aí apontando tudo para baixo, nós vamos trabalhar a favor de uma tendência de baixa. Nós vamos trabalhar como se nós estivéssemos em bear market profundo, simples assim. Então, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente vai tradear o ativo, comprar e vender ele, simplesmente assim. Recentemente, a gente fez 2 operações no gain no Bitcoin, onde a gente comprou e vendeu nessa movimentação de alta, compramos e vendemos dentro dessa movimentação de alta, realizamos, colocamos esse lucro no bolso. Só que desde então, a gente não fez mais operações no Bitcoin. Por quê? A gente tem um mercado extremamente travado, um fundo muito próximo de um topo aqui. A gente está em uma zona de lateralização onde tem muitos falsos movimentos. Veja que são grandes candles, até mesmo com aumentos de volume, só que a gente não dá continuação nessas movimentações. Se a gente olha para o volume das altas, eles estão sendo menores. Recentemente a gente começou a ter um aumento no volume das altas, mas veja que é um mercado muito travado, um mercado muito difícil de operar. Então, eu considero essa região como uma no trade zone. Não vou operar aqui dentro. Nós estamos próximos da média de 200 períodos, que está sendo o ponto de rejeição, ou simplesmente aguardar. Vou aguardar que ou a gente faça um rompimento com uma confirmação dessa região, ou que a gente faça uma nova capitulação, que foi o que aconteceu aqui atrás, capitulação de curto prazo. Caso isso aconteça, eu tomo decisões de entrada no Bitcoin. Mas enquanto isso não acontece, simplesmente vamos olhar para outro ativo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, para o Bitcoin, já faz 31 dias que nós estamos parados, desde novembro, desde o dia 21 de novembro. Se a gente olha para ouro ali, ó, dia 21 de novembro, nós estamos vendo que ouro já nos entregou uma alta de 10%, enquanto o Bitcoin está simplesmente travado dentro dessa região. Você entende qual que é a beleza de você rotacionar o seu capital, não de você ficar travado dentro de um único ativo, acreditando que a alta vai ser infinita, ou pior, rodando o ativo durante um bear market profundo porque te falaram que você só precisa de 4 anos para você poder entrar no lucro. Sim, é verdade.
Se você comprou Bitcoin em 125 mil dólares, senta e espera 4 anos que você não vai ter prejuízo, você estará no lucro. Isso é praticamente uma certeza que nós temos dentro do mercado cripto, e é uma verdade. O Bitcoin ele tem de se valorizar com o passar do tempo, é por conta disso que eu invisto muito nele, então daqui 4 anos você estará no lucro. O ponto é que daqui 4 anos tem pessoas que estarão muito mais no lucro do que você. Tem pessoas que já terão atingido a sua liberdade financeira quando você estará no 0 a 0, voltando a entrar no lucro. Terão pessoas que já estarão com aquele super esportivo na garagem, morando naquela casa dos sonhos, porque elas entenderam como que esse jogo funciona. E elas venderam em vez de ficar rodando a queda, e elas tradearam o ativo, elas rotacionaram capital para ouro, para prata, para petróleo, não sei para onde que o capital ele vai, mas ele vai para algum lugar. Isso é um fato dentro do mercado financeiro. Então aproveita isso em vez de você ficar rodando o seu Bitcoin, porque você entrou num prejuízo e não se realiza prejuízo. Sim, você realiza prejuízo. Até então, uma das melhores técnicas que nós temos dentro do mercado financeiro é o stop. O stop, ele significa realização de prejuízo. Uma realização de prejuízo mínima para que aquilo não aumente e chegue a um ponto onde você não consiga reverter aquele jogo. Então sim, você pode realizar prejuízo, desde que você seja estratégico, saiba os pontos que você está entrando e os pontos que você está saindo. Sempre opere com um ponto de saída. Antes de você comprar qualquer ativo, se pergunte como você irá sair desse ativo, seja na alta ou seja na baixa. Se você comprar sem se perguntar como você vai sair do ativo, você é uma daquelas pessoas que só sabe comprar. E quem só sabe comprar vai ficar rico, mas dentro do metaverso e não na vida real. Porque para você ficar rico na vida real, você precisa vender os seus ativos. E você sabe que se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser que eu, Gui Teles, compro e vendo para você, simplesmente assim, você pode fazer tudo isso dentro da carteira Rumo ao Milhão, clicando no primeiro link da descrição. Ao você clicar nesse link da descrição, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se você está em busca de uma carteira dinâmica e que o seu foco exclusivo é em patrimônio, aonde eu vou te abrir de maneira transparente todas as operações para que esse gráfico ele suba sem freio. Você vai ter acesso a todas as minhas estratégias, todos os pontos de compra e todos os pontos de venda também. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber na tela do seu celular as minhas decisões de compra e de venda, como se eu, Gui Teles, mandasse uma mensagem para você no WhatsApp. Basta você copiar e colar essa minha decisão. Aqui abaixo eu te mostro o resultado de alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Para mim, é uma excelente semana que está começando, porque os metais eles estão se valorizando. Essa é uma das nossas maiores posições dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bitcoin ainda em no trade zone, não vejo uma movimentação clara dentro do ativo, então prefiro ficar de fora e direcionar o capital dele para outro lado. Sendo totalmente frio e paciente, aguardando uma boa movimentação, um bom ponto de entrada, em vez de ficar acreditando em ilusão da alta infinita. Caso você queira estar junto comigo ao longo de toda essa jornada, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Lhe desejo uma excelente semana, um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!